Existem escolhas que a gente faz por medo e que depois passam a vida inteira nos assombrando. Murilo era um homem brilhante, um neurocirurgião respeitado, mas por dentro carregava uma dor que ninguém via. A filha que perdeu numa mesa de cirurgia. Desde então ele fugiu de si mesmo, do amor, da vida, até que uma noite chuvosa trouxe de volta tudo o que ele tentou esquecer. Uma menina em coma, uma mãe desesperada e um olhar que ele jamais conseguiu apagar. Alana estava ali, a mulher que ele amou, a mulher que ele abandonou. E agora, ela segurava nos braços a vida de uma criança que guardava um segredo impossível de ignorar. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like. Ele nos mostra que vale a pena continuar contando essas histórias. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. E conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo. A chuva caía forte naquela noite de quinta-feira, lavando as ruas da cidade com uma insistência quase cruel. Murilo estava em casa, sentado na poltrona de couro gasto que ocupava o canto da sala, um copo de uísque pela metade descansando sobre a mesa lateral. Ele não bebia para esquecer. Já tinha aprendido que o álcool não apaga memórias. Bebia apenas para suportar o peso delas por mais algumas horas. A luz fraca do abajur desenhava sombras longas nas paredes vazias. Não havia fotos, não havia lembranças penduradas. A casa de Murilo era tão silenciosa quanto o homem que morava nela. Havia anos que ele vivia assim, funcional, distante, inteiro por fora e despedaçado por dentro. Um neurocirurgião brilhante que salvava vidas todos os dias, mas que não conseguia salvar a si mesmo da culpa que o devorava. Desde aquela tarde maldita, ele ainda se lembrava de cada segundo. O centro cirúrgico, as luzes ofuscantes, o som agudo do monitor desacelerando até virar um apito contínuo, frio final. Sua filha tinha apenas 5 anos, e ele, o médico que jurou proteger, não conseguiu impedir que a vida dela escorresse entre seus dedos trêmulos. Desde então, algo dentro dele morreu também. Não completamente, mas o suficiente para que ele deixasse de acreditar que merecia ser feliz. O celular vibrou no bolso do jaleco jogado sobre o sofá. Murilo franziu a testa. Chamadas no meio da noite eram comuns na profissão, mas algo naquela vibração persistente o incomodou de um jeito diferente. Ele pegou o aparelho e viu o nome do hospital no visor. Respirou fundo antes de atender. Dr. Murilo, precisamos de você, urgente. A voz da enfermeira-chefe era tensa, sem rodeios. Tocou menina de 7 anos. Acidente de carro, traumatismo craniano grave. Está em coma. A família pediu especificamente por você. Ele fechou os olhos por um instante. 7 anos, quase a mesma idade. O fantasma que ele carregava começou a se mexer dentro do peito, como sempre fazia quando crianças entravam na sua lista de pacientes. Mas Murilo era profissional. Sempre foi. Ele sabia separar, ou pelo menos tentava. Estou a caminho, respondeu, desligando antes que a enfermeira pudesse dizer mais alguma coisa. Vestiu o casaco, pegou as chaves do carro e saiu para a chuva. O trajeto até o hospital foi curto, mas cada minuto pareceu se arrastar como se o tempo estivesse testando sua resistência. Ele dirigia no automático, a mente já revisando protocolos, possibilidades, prognósticos. Era assim que ele sobrevivia, transformando dor em técnica, emoção em precisão cirúrgica. Ao chegar, entrou pelas portas automáticas da emergência e foi direto para a ala de trauma. O corredor estava movimentado, mas ele conhecia cada curva daquele lugar. Tinha passado tantas noites ali que o hospital parecia mais sua casa do que a casa vazia para onde voltava todo fim de plantão. Foi quando ele a viu, Alana. O mundo inteiro pareceu desacelerar. Ela estava de pé no corredor, ao lado de uma maca, os braços cruzados contra o peito como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. O cabelo castanho caía sobre os ombros, um pouco mais longo do que ele lembrava. O rosto tinha as mesmas linhas suaves, mas havia algo diferente nos olhos, uma profundidade nova, esculpida pela vida, pelo tempo, por tudo o que aconteceu depois que ele partiu. Murilo sentiu o ar faltar. Quantos anos? 8, 9? Ele tinha perdido a conta de quanto tempo havia passado, desde a última vez que estiveram. No mesmo lugar,
respirando o mesmo ar. Desde a última vez que ele olhou para ela e decidiu que não merecia ficar, que não merecia ser amado, que não merecia nada, além da solidão que ele mesmo escolheu. Mas agora ela estava ali, real, presente, e o olhar dela encontrou o dele no meio daquele corredor, cheio de gente. Por um segundo, talvez dois, nenhum dos dois se mexeu. Os olhos de Alana se arregalaram levemente, como se ela também tivesse sido atingida por um raio silencioso. Suas mãos tremeram imperceptivelmente antes de ela cruzar os braços, ainda mais apertados contra o corpo. Havia surpresa naquele olhar, mas também havia raiva, mágoa. E por baixo de tudo isso, algo que Murilo reconheceu com uma clareza dolorosa. A mesma coisa que ainda vivia dentro dele, mesmo depois de todos esses anos. Amor. Ele deu um passo à frente, instintivamente, mas parou. Não sabia o que dizer. Não sabia nem se tinha o direito de dizer alguma coisa. Então apenas acenou levemente com a cabeça, como um estranho educado faria, e caminhou em direção à maca onde estava a menina. Foi quando tudo desabou dentro dele. A criança estava imóvel, os olhos fechados, o rosto pálido contra os lençóis brancos. Um ursinho de pelúcia estava preso entre os dedos pequenos dela, sujo de terra e chuva. Os cabelos castanhos estavam bagunçados, colados na testa por causa do suor. E por um momento, Murilo teve a sensação estranha de estar olhando para alguém que ele já conhecia. Ele se aproximou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo frágil, demais para ser nomeado. Seus olhos percorreram o rosto da menina. As sobrancelhas delicadas, o nariz pequeno, a curva dos lábios entreabertos. Algo dentro dele gritou, mas ele forçou o pensamento para longe. Não podia ser, não fazia sentido, ou fazia. Ele olhou para Alana de novo. Ela estava tremendo, apenas um pouco, mas ele conhecia cada detalhe daquele corpo, cada gesto, cada respiração contida. Ela estava tentando ser forte, tentando segurar as peças, mas estava à beira do colapso. Doutor! A voz dela saiu baixa, rouca, carregada de um esforço imenso para não desmoronar. Preciso que você salve minha filha. Minha filha. As palavras ecoaram dentro da cabeça dele como um trovão. Murilo engoliu seco. Abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. Então apenas assentiu, pegou a prancheta que a enfermeira lhe estendeu e começou a analisar os exames com uma concentração forçada, porque era a única coisa que ele sabia fazer, quando tudo ao redor ameaçava desmoronar. Mas no fundo ele sabia que aquela noite mudaria tudo, e sabia que pela primeira vez em anos, ele não poderia fugir. Alana o observava em silêncio. Ele podia sentir o peso daquele olhar, mesmo sem encará-la diretamente. E quando finalmente se virou para dar as primeiras instruções à equipe, seus olhos se cruzaram novamente. Dessa vez foi diferente. Não foi só o reencontro de dois estranhos que um dia se amaram. Foi o encontro de duas pessoas que carregavam o mesmo segredo e que estavam prestes a descobrir que o passado nunca realmente vai embora. Ele desviou o olhar primeiro, mas o coração dele continuou acelerado, como se depois de tanto tempo apagado, tivesse finalmente voltado a bater. Murilo pediu que preparassem a sala de exames. Sua voz saiu firme e profissional, exatamente como deveria ser. Mas por dentro, ele estava em queda livre. Cada passo que dava em direção à ala de neurologia parecia pesar mais do que o anterior, como se o chão estivesse se tornando areia movediça debaixo dos pés dele. Alana o seguiu em silêncio, mantendo uma distância respeitosa, mas não grande o suficiente para que ele não sentisse a presença dela. O perfume era o mesmo, suave e discreto, mas impossível de ignorar. Ele se lembrava daquele cheiro, lembrava de como costumava fechar os olhos e respirar fundo quando ela estava perto, como se quisesse guardar aquilo dentro de si para sempre. E tinha guardado. Por mais que tentasse esquecer, o perfume dela nunca saiu da memória. Eles entraram na sala de exames. A equipe já estava posicionada, ajustando os equipamentos. Murilo vestiu o avental, colocou as luvas e se aproximou da maca onde Vitória. Ele havia lido o nome no prontuário. Estava deitada. O ursinho de pelúcia ainda estava agarrado nos dedos dela, como se fosse a única coisa que a conectava ao mundo consciente. Ele começou o exame neurológico básico. Testou os reflexos pupilares com a lanterna pequena que carregava no bolso. Observou a reação.
ou a falta dela. Checou os reflexos motores, a rigidez muscular, os sinais vitais. Tudo indicava trauma craniano moderado a grave. Ela precisaria de monitoramento constante, possivelmente cirurgia, dependendo da evolução nas próximas horas. Mas enquanto fazia tudo isso, enquanto suas mãos se moviam com a precisão de quem havia feito aquilo milhares de vezes, seus olhos não conseguiam parar de procurar detalhes. A cor dos cabelos, o formato das sobrancelhas, a linha do maxilar, o jeito como os dedos dela se curvavam ao redor do ursinho. E então ele viu, no pulso esquerdo da menina, uma pequena marca de nascença. Um ponto escuro, quase imperceptível, em formato de meia-lua. O coração de Murilo falhou uma batida. Ele conhecia aquela marca. Tinha a mesma. No mesmo pulso. No mesmo lugar. A sala pareceu girar ao redor dele. Ele segurou a beira da maca com força, disfarçando o tremor nas mãos, enquanto fingia checar algo no monitor. Respirou fundo. Uma vez, duas. Tentou se recompor, mas a verdade estava gritando dentro dele com uma força que ele não conseguia mais ignorar. Ela era dele. Vitória era sua filha. Ele ergueu os olhos lentamente e encontrou Alana do outro lado da sala. Ela estava encostada na parede, os braços cruzados, o rosto tenso. Mas quando os olhos dele se encontraram, ele viu algo que confirmou tudo. Ela sabia que ele sabia. Não houve palavras. Não precisava. O olhar dela disse tudo. Disse sim. Disse sempre foi. Disse você sumiu e eu criei ela sozinha. Disse não me pergunte agora porque eu não sei se consigo falar sem desmoronar. Murilo desviou o olhar, não porque quisesse fugir, mas porque sentiu que, se continuasse encarando ela, iria desabar ali mesmo na frente de todos. Ele terminou o exame em silêncio. Deu as instruções necessárias para a equipe. Monitoramento a cada 15 minutos. Ressonância magnética assim que possível. Preparação para eventual intervenção cirúrgica. Tudo técnico. Tudo correto. Tudo vazio. Quando saiu da sala, Alana o seguiu. Ele podia ouvir os passos dela atrás dele no corredor. Rápidos, determinados. Ela não ia deixar aquilo passar. Murilo entrou em uma sala vazia. Uma das pequenas salas de espera reservadas para familiares. Alana entrou logo atrás e fechou a porta. O som da porta se fechando ecoou como um tiro. Eles ficaram ali, parados, frente a frente, separados por menos de 2 metros, mas por um abismo de anos. Mágoas e silêncios. Fala, ela disse, e a voz dela saiu baixa, mas cortante. Fala o que você está pensando. Murilo passou a mão pelo rosto. Soltou o ar devagar, tentando organizar os pensamentos que estavam explodindo dentro da cabeça dele. Ela é minha, ele disse. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Alana fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam marejados. É. A palavra caiu entre eles como uma bomba. Murilo deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar aquilo. Ele sabia. Mas ouvir era diferente. Ouvir tornava tudo real de um jeito que ele não estava preparado para enfrentar. Por quê? A voz dele saiu rouca, carregada de uma dor que ele não conseguia mais esconder. Por que você não me disse? Alana soltou uma risada amarga, sem humor. Por que você sumiu, Murilo? As lágrimas começaram a escorrer, mas ela não fez nenhum movimento para limpá-las. Você me deixou. Sem explicação, sem despedida. Você simplesmente desapareceu. Ele abaixou a cabeça. Sabia que ela estava certa. Sabia que não havia defesa possível para o que tinha feito. Mas ainda assim ele precisava que ela entendesse. Eu perdi minha filha, Alana. A voz dele quebrou. Eu vi ela morrer na minha frente. Eu segurei ela nos braços e não consegui fazer nada. Nada. Eu era médico. Eu era o pai dela. E eu falhei. Alana cerrou os punhos. Ela queria gritar. Queria bater no peito dele. Queria que ele sentisse uma fração da dor que ela sentiu quando acordou. E ele não estava mais lá. Mas ao mesmo tempo, ela via o sofrimento nos olhos dele. Via que ele tinha carregado aquilo sozinho por todos esses anos. E por mais que doesse, uma parte dela ainda se importava. Eu tentei te encontrar, ela disse, a voz tremendo. Tentei ligar. Tentei ir até você, mas você tinha mudado de cidade. Mudado de número, mudado de vida, e eu estava grávida, Murilo. Sozinha, assustada, tentando entender como ia criar uma criança.
sem o homem que eu amava. Ele ergueu os olhos para ela e, pela primeira vez em anos, permitiu que as lágrimas viessem. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto muito por tudo. Alana balançou a cabeça, enxugando o rosto com as costas da mão. Não adianta sentir agora. Não muda o que aconteceu. Ela estava certa, mas mesmo assim, ele precisava dizer. Eu nunca deixei de pensar em você. Alana parou. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Ela olhou para ele e por um momento viu o homem que tinha amado. O homem que a fazia rir. O homem que a beijava, como se o mundo pudesse acabar a qualquer segundo e ele quisesse ter certeza de que ela sabia o quanto era amada. Mas esse homem tinha partido e no lugar dele ficou um fantasma. Isso não basta, ela disse virando as costas para sair. Murilo deu um passo à frente. Alana, espera. Ela parou, mas não se virou. Eu sei que não basta. Sei que eu não mereço, mas ele hesitou, procurando as palavras certas. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar fazer parte da vida dela. Deixa eu tentar consertar isso. Alana virou o rosto levemente, o suficiente para que ele visse o perfil dela, iluminado pela luz fria do corredor. Ela está em coma, Murilo. Não sei nem se ela vai acordar, então talvez você tenha chegado tarde demais. E antes que ele pudesse responder, ela saiu. Murilo ficou ali, sozinho, com o peso daquelas palavras esmagando o peito dele. Ele encostou na parede e deixou o corpo escorregar até o chão. Cobriu o rosto com as mãos e deixou as lágrimas virem. Ele tinha uma filha que ele nunca conheceu. E agora, ela estava lutando pela vida. No corredor, uma enfermeira passou apressada. Ele ouviu fragmentos de conversa. A mãe disse que o pai nunca esteve presente. Coitada. Criara a menina sozinha. Pelo menos agora ele apareceu. Cada palavra era uma lâmina. Murilo fechou os olhos, e ali no silêncio frio daquela sala vazia, ele fez uma promessa. Para si mesmo. Para a filha que ele nunca conheceu. Para a mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Ele não ia fugir de novo. Não importava o quanto doesse. Não importava o quanto o passado ainda o assombrasse. Dessa vez, ele ia ficar. Murilo passou a noite no hospital. Não foi uma decisão consciente. Simplesmente não conseguiu sair. Ficou circulando pelos corredores, checando o prontuário de Vitória a cada meia hora, conversando com a equipe de plantão, ajustando protocolos que já estavam ajustados. Qualquer coisa para se sentir útil. Qualquer coisa para não pensar. Mas era impossível não pensar. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da menina. Via a marca de nascença no pulso dela. Via Alana parada naquele corredor, tremendo, tentando ser forte. E via a si mesmo, o covarde que fugiu quando mais deveria ter ficado. Por volta das 4 da manhã, ele encontrou Alana na sala de espera. Ela estava sentada em uma das cadeiras de plástico, desconfortáveis, a cabeça apoiada na parede. Os olhos fechados, mas claramente acordada. Havia uma xícara de café frio na mesa ao lado dela, intocada. As mãos estavam entrelaçadas no colo, apertadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele parou na porta, sem saber se deveria entrar ou não. Mas então ela abriu os olhos e o viu. Não disse nada. Apenas olhou. E naquele olhar havia tantas coisas que Murilo sentiu o peito apertar. Ele entrou devagar, como se estivesse se aproximando de algo frágil demais para ser tocado. "Posso sentar?" perguntou a voz baixa. Alana deu de ombros, mas não disse não. Ele interpretou como um sim, e se sentou na cadeira ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O tipo de silêncio pesado, carregado de tudo o que não tinha sido dito nos últimos anos. Foi Murilo quem quebrou primeiro. "Quando você descobriu que estava grávida?" Pergunta saiu mais suave do que ele esperava, quase como um sussurro. Alana continuou olhando para a parede à frente, mas ele viu a mandíbula dela se contrair. "2 semanas depois de você sumir." Murilo fechou os olhos. 2 semanas. Ela estava grávida, e ele simplesmente desapareceu da vida dela. Sem aviso, sem explicação, como um covarde. "Eu tentei te encontrar." Ela continuou, a voz monótona, como se estivesse contando uma história que já tinha ensaiado 1000 vezes na cabeça. "Liguei para o seu celular. Fui até o seu apartamento. Perguntei para seus colegas do hospital. Ninguém sabia onde você estava. Ou se sabiam, não quiseram me dizer. Ele sabia disso.
Tinha pedido para que ninguém dissesse nada. Tinha cortado todos os laços, todas as pontes, porque acreditava que era o certo, que era o melhor para ela, que ela merecia alguém inteiro, não os pedaços destroçados que ele tinha se tornado. Eu achei que você tinha desistido de mim, Alana disse, e pela primeira vez a voz dela tremeu. Achei que eu não era suficiente, que o que a gente tinha não era importante o bastante para você ficar. Murilo virou o rosto para ela, a culpa esmagando cada palavra que ele tentava formar. Não foi isso. Nunca foi sobre você. Alana soltou uma risada amarga, finalmente olhando para ele. Então foi sobre o quê, Murilo? Porque da minha perspectiva, o homem que eu amava simplesmente decidiu que eu não valia a pena. Ele segurou o impulso de tocar a mão dela. Queria. Deus, como queria. Mas não tinha o direito. Eu estava quebrado. Ele disse, a voz rouca, perdi minha filha. Falhei como pai, como médico, como ser humano. E eu não conseguia olhar para você sem sentir que ia te arrastar para o buraco onde eu estava. Você merecia mais. Merecia alguém que conseguisse te amar sem carregar todo esse peso. Alana balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escapando. Eu não queria outra pessoa, Murilo. Eu queria você. Quebrado inteiro, do jeito que fosse. Mas você não me deu escolha. Ele abaixou a cabeça. Ela estava certa. Tinha razão em cada palavra. Ele tinha tomado a decisão sozinho, sem dar a ela o direito de escolher ficar ou não. Como foi? Ele perguntou depois de um tempo, a voz quase inaudível. A gravidez, o parto, os primeiros anos. Alana limpou o rosto com as costas da mão. Por um momento, ele achou que ela não fosse responder. Mas então ela começou a falar devagar, como se cada palavra custasse. Foi difícil. Eu estava sozinha. Meus pais me ajudaram no começo, mas eles tinham suas próprias vidas. Eu trabalhava como professora. Fazia bicos à noite para conseguir pagar as contas. Tinha dias que eu não sabia se ia conseguir. Dias que eu chorava no chuveiro para a Vitória não ouvir. Murilo sentiu algo se partir dentro dele. Enquanto ele estava fugindo da própria dor, ela estava lutando sozinha, criando a filha deles, sendo mãe e pai ao mesmo tempo. Mas ela me salvou. Alana continuou. E pela primeira vez, um pequeno sorriso apareceu no rosto dela. Vitória me deu um motivo para levantar todo dia, para lutar, para não desistir. Ela é a coisa mais linda que eu já fiz, Murilo. E eu faria tudo de novo, todos os dias difíceis, todas as noites sem dormir, só para ter ela. Ele engoliu seco, a emoção tomando conta. Ela perguntava sobre mim? Alana hesitou. A pergunta era delicada. E ele viu ela escolhendo as palavras com cuidado. Quando ela era menor, sim. Perguntava onde o papai estava, por que ele não morava com a gente. Ela parou, respirou fundo. Eu disse que você era um médico muito importante, que salvava vidas, e que estava longe fazendo coisas importantes. Menti. Não. Porque quisesse proteger você, mas porque queria proteger ela. Não queria que ela crescesse achando que o pai não a quis. Murilo sentiu as lágrimas voltarem. Ele não merecia aquilo. Não merecia a bondade dela. A generosidade de ter poupado a imagem dele diante da própria filha. Obrigado, ele sussurrou. Alana balançou a cabeça. Não me agradeça. Eu fiz por ela, não por você. Silêncio de novo. Mas dessa vez era diferente. Menos hostil, mais real, Murilo. Respirou fundo e se virou completamente para ela. Alana, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que eu não mereço, mas deixa eu conhecer ela. Deixa eu tentar ser o pai que eu deveria ter sido desde o começo. Alana olhou para ele por um longo tempo. Havia tanta coisa naquele olhar. Raiva, mágoa, medo, mas também esperança. Uma esperança pequena, frágil, mas presente. Ela está em coma, Murilo, Alana disse, a voz quebrando. Eu nem sei se ela vai acordar. Os médicos disseram que as próximas 48 horas são críticas. E se ela não acordar? A voz dela falhou completamente. Murilo não pensou, apenas agiu. Segurou a mão dela. Alana não puxou de volta. Ficou parada, olhando para aquelas mãos entrelaçadas, como se não soubesse o que fazer com aquilo. Ela vai acordar, ele disse, com uma convicção que nem sabia que ainda tinha. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir isso. E quando ela acordar, eu quero estar aqui. Quero que ela saiba que o pai dela está aqui.
Alana apertou os dedos dele de volta, quase imperceptivelmente. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu tenho medo, ela confessou. Tenho medo de acreditar em você de novo. E você sumir. Tenho medo de deixar ela se aproximar e você quebrar o coração dela como quebrou o meu. Murilo segurou o rosto dela com a outra mão, obrigando-a a olhar nos olhos dele. Eu não vou fugir de novo, Alana, eu prometo. Não importa o quanto doa. Não importa o quanto eu tenha medo. Dessa vez eu fico. Ela segurou o pulso dele não para afastar, mas como se precisasse de algo sólido para se apoiar. Você me machucou, Murilo. Me machucou de um jeito que eu não sei se consigo perdoar. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Se você me deixar. Eles ficaram assim, congelados naquele momento, com os rostos tão perto que Murilo podia sentir a respiração dela. Podia ver cada detalhe dos olhos castanhos, que ele tinha passado anos tentando esquecer. Alana fechou os olhos e afastou o rosto devagar, mas não soltou a mão dele. Então começa agora, ela disse. Vai lá, fica com ela. Fala com ela. Mesmo que ela não possa ouvir, fala. Murilo assentiu. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que talvez, apenas talvez, ele tivesse uma chance de consertar pelo menos uma parte do que tinha destruído. Murilo entrou no quarto de Vitória pela primeira vez como pai. Não como médico, não como neurocirurgião analisando um caso, mas como homem que tinha acabado de descobrir que aquela menina pequena, deitada naquela cama com tubos e monitores ao redor, era sua filha. A sala estava mergulhada em uma penumbra suave. Apenas a luz dos equipamentos médicos piscava em intervalos regulares, lançando um brilho azulado sobre o rosto pálido de Vitória. O som do ventilador mecânico era constante, ritmado, quase hipnótico. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrá-la apenas com a presença. Ela parecia tão pequena, tão frágil. Os cabelos castanhos estavam espalhados no travesseiro, e o ursinho de pelúcia continuava preso entre os dedos dela, mesmo inconsciente. Murilo sentiu o peito apertar. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou. Por um longo momento, apenas olhou para ela. Tentou gravar cada detalhe. O formato do nariz, a curva das sobrancelhas, a maneira como os lábios estavam levemente entreabertos. Tentou imaginar como seria a voz dela. Se ela ria alto ou ria baixinho. Se gostava de doces ou preferia salgados. Se tinha medo do escuro. Se gostava de desenhar. Havia tantas coisas que ele não sabia. Tantas coisas que deveria saber. Ele estendeu a mão devagar e tocou a mãozinha dela. Era quente, pequena, perfeita. E no pulso, ali estava a marca de nascença. A mesma que ele tinha. A prova silenciosa de que ela era parte dele. Oi, Vitória. Ele sussurrou, a voz falhando logo na primeira palavra. Eu não sei se você pode me ouvir. Dizem que pessoas em coma às vezes conseguem. Espero que sim. Ele parou, tentando organizar os pensamentos. Havia tanto que ele queria dizer, mas as palavras pareciam insuficientes. Eu sou o Murilo. Eu sou... Ele engoliu seco. Eu sou seu pai. Dizer aquilo em voz alta foi como abrir uma comporta. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo pelo rosto dele, enquanto ele segurava a mão da filha. Ele não tentou segurá-las. Deixou que viessem. Eu sinto muito por não ter estado aqui antes. Sinto muito por não ter visto você crescer. Por não ter estado lá quando você deu os primeiros passos. Quando falou a primeira palavra. Quando teve o primeiro pesadelo e precisava de alguém para dizer que estava tudo bem. Ele limpou o rosto com a manga do jaleco, mas as lágrimas continuavam vindo. Thaisa Monat, sua mãe é incrível, sabia? Ela cuidou de você sozinha, te protegeu, te amou por nós dois. E eu estava longe, fugindo das minhas próprias sombras. Mas agora eu estou aqui. E eu não vou embora, prometo. Murilo ficou ali por horas, conversando, contando histórias, falando sobre qualquer coisa que viesse à cabeça, sobre a chuva lá fora, sobre os pássaros que ele via da janela do hospital, sobre como ele tinha medo de tempestades quando era criança, e sua avó costumava fazer chocolate quente para acalmá-lo. E em algum momento, ele começou a contar sobre a irmã que ela nunca conheceria, sobre a menina que ele tinha perdido anos atrás, sobre a culpa que carregava, sobre o medo de amar de novo e perder de novo. Mas você sabe o que eu percebi? Ele disse olhando para o rosto sereno de Vitória.
que não amar não torna a dor menor. Só torna a vida vazia. E eu não quero mais viver assim. Não quando eu tenho você. Não quando eu tenho a chance de fazer diferente. Ele beijou a testa dela devagar, com uma ternura que ele achava que tinha perdido para sempre. Então você precisa acordar, tá bom? Precisa voltar. Pela sua mãe, por mim, por você. Porque você tem toda uma vida pela frente. E eu quero estar nela. Quero te ver crescer. Quero brigar com você por causa de lição de casa. Quero te ensinar a andar de bicicleta. Quero estar lá quando você se formar. Quando se apaixonar. Quando precisar de um abraço. Eu quero tudo isso. Mas para isso você precisa acordar. Ele ficou em silêncio depois disso, apenas segurando a mão dela. E foi quando sentiu um movimento, leve, quase imperceptível, mas estava lá. O dedo de Vitória se mexeu. Murilo congelou. Olhou para a mão dela, para o monitor, de volta para a mão. Aconteceu de novo. Um pequeno tremor. Os dedos se contraindo levemente ao redor do ursinho. O coração dele disparou. Vitória! Ele chamou a voz urgente. Você está me ouvindo? Aperta minha mão se estiver me ouvindo. Nada, mas então, devagar, ele sentiu uma leve pressão. Fraca, mas presente. Murilo levantou de um salto e correu até a porta. Enfermeira! Preciso de uma enfermeira aqui. Agora. A equipe entrou em poucos segundos. Murilo explicou o que tinha visto. E imediatamente começaram a fazer exames, checar os reflexos, registrar qualquer mudança. Ele ficou ali ao lado da cama, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Foi quando Alana entrou correndo, os olhos arregalados, assustada. O que aconteceu? Me disseram que você chamou a equipe, que teve alguma mudança. Murilo se virou para ela. E pela primeira vez em muitos anos, havia algo diferente no rosto dele. Algo que Alana não via há tanto tempo que quase esqueceu como era. Esperança. Ela se mexeu, ele disse, a voz embargada. Ela apertou minha mão. Ela está reagindo. Alana. Alana levou a mão à boca, as lágrimas imediatamente enchendo os olhos. Ela correu até a cama e segurou a outra mão de Vitória. Meu amor? Ela chamou, a voz tremendo. É a mamãe. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Os dois ficaram ali, cada um de um lado da cama segurando a filha, unidos pela mesma esperança, pelo mesmo medo, pelo mesmo amor, que naquele momento Murilo olhou para Alana. Ela estava chorando, mas sorrindo ao mesmo tempo. E quando ela ergueu os olhos e encontrou os dele, algo passou entre eles, algo que não precisava de palavras, um entendimento. Uma trégua, uma ponte sendo construída sobre anos de dor e distância. Murilo não sabia se eles conseguiriam voltar a ser o que foram um dia. Não sabia se Alana conseguiria perdoá-lo, não sabia se ele merecia perdão. Mas naquele momento, com a filha deles entre os dois, ele soube uma coisa. Ele não estava mais sozinho, e nem ela. A enfermeira ajustou os monitores e fez algumas anotações. É um bom sinal, ela disse com um sorriso gentil. Significa que o cérebro está respondendo. Vamos continuar observando, mas isso é muito positivo. Depois que a equipe saiu, Murilo e Alana ficaram ali, em silêncio, apenas olhando para a Vitória. Até que Alana falou, a voz baixa. Eu aqui, mas tu és que é mais obrigada. Murilo olhou para ela confuso. Pelo quê? Oh, por estar aqui. Por ficar com ela, por... Ela hesitou. Por não ter desistido. Ele sentiu a garganta apertar. Eu nunca vou desistir dela. Nem de você. Alana desviou o olhar, mas ele viu o rubor subindo pelas bochechas dela. Ela não respondeu, mas também não o afastou quando ele deu um passo mais perto. Os dedos dele se tocaram por cima da cama. Um toque leve, hesitante, mas que dizia mais do que 1000 palavras poderiam dizer. E enquanto a noite avançava, os dois permaneceram ali, lado a lado, como dois sobreviventes de um naufrágio que finalmente encontraram terra firme, mas ainda havia um longo caminho pela frente, e ambos sabiam disso. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina estranha e delicada. Murilo passou a praticamente morar no hospital. Ele tinha outros pacientes, outras responsabilidades, mas sempre encontrava um jeito de voltar para o quarto de Vitória. Às vezes, ficava apenas 5 minutos, às vezes horas, conversava com ela, contava histórias, lia em voz alta os livros infantis que Alana trazia de casa. E Alana estava sempre lá também. No começo eles mal se falavam.
Dividiam o espaço com uma educação quase formal, como dois estranhos presos no mesmo elevador, mas aos poucos, as barreiras começaram a ceder. Um comentário aqui, uma lembrança compartilhada ali, pequenas rachaduras no muro que ambos tinham construído. Foi numa dessas noites, quando o hospital estava silencioso e a cidade lá fora dormia, que tudo mudou. Murilo tinha acabado de sair de uma cirurgia longa. Estava exausto, o corpo pedindo descanso, mas mesmo assim foi direto para o quarto de Vitória. Quando abriu a porta, encontrou Alana sentada na cadeira ao lado da cama, a cabeça apoiada na beira do colchão, dormindo. O cabelo caía sobre o rosto dela e uma das mãos segurava a de Vitória. Ele ficou parado na porta por um momento, apenas observando. Havia algo profundamente íntimo naquela cena, algo que o tocou de um jeito que ele não esperava. Alana estava exausta. Ele via as olheiras profundas, a palidez na pele, o jeito como os ombros dela estavam tensos, mesmo dormindo. Ela estava carregando tudo sozinha, de novo. Murilo entrou devagar, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho. Pegou um cobertor que estava dobrado sobre a poltrona e colocou sobre os ombros dela. Alana se mexeu levemente, mas não acordou. Ele ficou ali, em pé ao lado dela, sem saber bem o que fazer. Então se sentou no chão, encostando as costas na parede, e simplesmente ficou, observando as duas. A filha que ele mal conhecia. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Não sabia quanto tempo tinha passado quando Alana finalmente acordou. Ela ergueu a cabeça devagar, piscando para afastar o sono, e então viu Murilo sentado no chão. Por um segundo pareceu confusa. Depois algo suave passou pelo rosto dela. "Quanto tempo você está aí?" Ela perguntou, a voz rouca de sono. "Ai, sápaca, não muito." Ele mentiu. Alana se espreguiçou, massageando o pescoço com uma careta de dor. Dormir sentada claramente não tinha sido uma boa ideia. Murilo se levantou e, sem pensar muito, ficou atrás dela. "Deixa eu ajudar", ele disse. Antes que ela pudesse protestar, ele colocou as mãos nos ombros dela e começou a massagear devagar. Alana ficou tensa no primeiro segundo, mas então aos poucos relaxou. Um suspiro baixo escapou dos lábios dela. "Você não precisa..." Ela começou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. "Eu sei, mas quero." Eles ficaram assim por alguns minutos. Murilo massageando os ombros dela, sentindo a tensão ir embora aos poucos. E Alana, com os olhos fechados, permitindo-se aquele momento de trégua, de cuidado, de algo que se parecia perigosamente com intimidade. "Você está se cuidando?" Ele perguntou baixinho. "Estou bem." "Alana, eu disse que estou bem, Murilo." Mas a voz dela tremeu no final, e ele soube que era mentira. Ele parou a massagem e contornou a cadeira, ajoelhando-se na frente dela. Segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a olhar para ele. "Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa de verdade? Que dormiu mais de 2 horas seguidas? Que saiu desse hospital?" Alana tentou desviar o olhar, mas ele não deixou. "Você não pode cuidar dela se não cuidar de você primeiro." "E quem vai cuidar dela enquanto eu cuido de mim?" Alana rebateu, a voz quebrando. "Ela precisa de mim aqui. Precisa saber que eu não vou deixá-la sozinha." "Ela não está sozinha." Murilo apertou as mãos levemente no rosto dela. "Eu estou aqui. E não vou sair." Alana finalmente deixou as lágrimas virem. Eram lágrimas de exaustão, de medo, de tudo que ela tinha segurado sozinha por tanto tempo. Murilo a puxou para um abraço, e ela não resistiu. Afundou no peito dele e chorou. Chorou como não chorava há dias, como não se permitia chorar na frente de ninguém. E Murilo segurou ela, apertou ela contra si, como se pudesse absorver toda aquela dor, como se pudesse carregar pelo menos uma parte do peso que ela vinha carregando sozinha. "Eu tenho tanto medo", ela confessou entre soluços. "Tenho medo de perdê-la. Tenho medo de que ela acorde diferente. Tenho medo de que ela não acorde. Tenho medo de tudo." "Eu também", ele admitiu, a voz embargada. "Mas a gente vai enfrentar isso juntos. Você não está mais sozinha, Alana. Não enquanto eu estiver vivo." Ela se afastou levemente para olhar para ele. Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas ainda assim bonitos. Sempre foram bonitos para ele. "Por que você voltou?" ela perguntou. E havia tanto na pergunta. Não era só sobre estar ali agora. Era sobre tudo. Sobre por que ele tinha ido embora. Sobre por que ele tinha voltado.
sobre o que aquilo tudo significava. Murilo limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares, devagar, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque eu nunca consegui te esquecer, ele disse, e a sinceridade doía. É porque eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mudei de cidade, mudei de vida, me enterrei no trabalho. Mas não importava o que eu fizesse, você estava sempre lá, no fundo de cada pensamento, em cada momento de silêncio. Eu te amo, Alana. Sempre amei. E fugir disso foi o maior erro que eu já cometi. Alana soltou um soluço que era meio riso, meio choro. Você não pode simplesmente dizer essas coisas agora. Murilo, não depois de tudo. Eu sei. E eu não espero que você me perdoe. Não espero que a gente volte a ser o que éramos. Mas eu precisava que você soubesse. Precisava que você entendesse que você nunca foi esquecida. Nunca foi substituída. Você sempre foi a única. Alana fechou os olhos tentando processar aquilo tudo. Parte dela queria gritar. Queria bater no peito dele. Queria dizer que era tarde demais. Mas outra parte, a parte que ela tinha tentado sufocar por anos, queria acreditar. Queria deixar aquelas palavras entrarem. Queria se permitir sentir de novo. Eu também nunca te esqueci. Ela sussurrou finalmente, e foi como se algo se quebrasse dentro dela, ao admitir isso. Eu tentei. Saí com outras pessoas. Tentei seguir em frente. Mas ninguém nunca foi você, e eu te odeio por isso. Murilo deu um sorriso triste. Eu mereço. Merece mesmo. Eles ficaram assim, com os rostos tão perto que podiam sentir a respiração um do outro. O mundo lá fora não existia. O hospital não existia. Só eles dois. E anos de dor, e amor, e arrependimento, e esperança. O que a gente faz agora? Alana perguntou, a voz quase inaudível. Agora... Murilo encostou a testa na dela. A gente tenta de novo. Do jeito certo, sem fuga. Sem medo, só tentando. Alana fechou os olhos, deixando aquelas palavras penetrarem fundo. E então, devagar, ela assentiu. Tudo bem, ela sussurrou. E foi naquele momento, naquele quarto silencioso de hospital, que algo mudou entre eles. Não foi um perdão completo, não foi uma reconciliação mágica, mas foi um começo, uma fresta de luz entrando por uma porta que tinha ficado fechada por tempo demais. Murilo beijou a testa dela, demorado, cheio de promessas que ele pretendia cumprir, e Alana deixou, porque pela primeira vez em anos ela não estava sozinha. Eles ficaram abraçados por mais alguns minutos, até que um barulho baixo veio da cama. Ambos se viraram rapidamente. Vitória tinha se mexido, apenas um pouco, mas foi o suficiente para que os dois corressem até ela, segurando as mãos dela, chamando o nome dela, esperando. E enquanto o amanhecer começava a clarear o céu lá fora, Murilo e Alana permaneceram ali, juntos, como deveria ter sido desde o começo. Mas talvez às vezes a gente precise se perder completamente para finalmente encontrar o caminho de volta para casa. O amanhecer trouxe más notícias. Murilo estava revisando os exames mais recentes de Vitória quando sentiu o estômago afundar. A ressonância mostrava um edema cerebral progressivo. O inchaço estava aumentando, e se não fosse controlado logo, poderia causar danos irreversíveis. Ou pior, ele chamou a equipe médica imediatamente. Outros neurologistas foram consultados. Todos chegaram à mesma conclusão. Vitória precisava de cirurgia. E precisava logo. A decisão caiu sobre ele como uma sentença. Murilo sabia que ele era o mais qualificado. Tinha feito centenas de cirurgias semelhantes. Sua taxa de sucesso era impecável. Mas isso era antes. Antes da filha que ele perdeu. Antes do trauma que o destruiu. Ele ficou parado no corredor, olhando para os exames nas mãos, sentindo o mundo girar ao redor dele. Como ele poderia fazer isso? Como poderia entrar naquela sala de cirurgia e colocar a vida da própria filha nas mãos dele? As mesmas mãos que falharam uma vez? Murilo? Ele virou e viu Alana se aproximando. Ela devia ter percebido algo no rosto dele, porque parou imediatamente, o medo tomando conta das feições. O que aconteceu? A voz dela saiu tensa. Ele respirou fundo. Não havia jeito fácil de dizer aquilo. O edema está piorando. Ela precisa de cirurgia. Alana levou a mão ao peito, como se tivesse levado um soco. Quando? Hoje, nas próximas horas. Não podemos esperar mais. O silêncio entre eles era denso, pesado.
Alana olhou para os exames na mão dele, depois de volta para o rosto dele, tentando entender o que estava por trás daquela expressão. E você vai operar? Ela perguntou, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir. Murilo abaixou os olhos. A verdade estava escrita em cada linha do rosto dele. Eu sou o melhor qualificado, mas o quê? Ele ergueu o olhar para ela, e Alana viu algo que nunca tinha visto antes. Puro terror. E se eu falhar de novo? A voz dele saiu quebrada. Se eu entrar naquela sala e perder ela como perdi? Ele não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Alana sabia do que ele estava falando. Ela se aproximou devagar, colocando as mãos no rosto dele, obrigando-o a olhar para ela. Você não vai falhar. Você não sabe disso. Eu sei. A voz dela era firme, mesmo com as lágrimas escorrendo. Porque eu conheço você. Conheço o médico que você é. A pessoa que você é. E se tem alguém nesse mundo capaz de salvar ela, esse alguém é você. Murilo balançou a cabeça, a respiração saindo pesada. Eu não sei se consigo. Não sei se sou forte o suficiente. Você é. Alana apertou as mãos no rosto dele. Você sempre foi. Você só esqueceu. Mas eu estou aqui para te lembrar. E ela está lá dentro, precisando de você. Nossa filha precisa de você, Murilo. Ele fechou os olhos, deixando as lágrimas virem. Alana o puxou para um abraço apertado e ele se deixou cair naquele abraço. Se deixou ser fraco por um momento, porque sabia que precisava ser forte logo em seguida. Eu tenho tanto medo, ele confessou contra o ombro dela. Eu também. A voz dela tremeu, mas medo não é fraqueza. Medo é prova de que a gente ama, e você ama ela. Eu sei que ama. Eles ficaram abraçados ali no corredor, dois corações partidos tentando se sustentar um ao outro, até que Murilo se afastou, limpou o rosto e respirou fundo. Eu vou fazer isso, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Eu vou salvar nossa filha. Alana sorriu, mesmo com as lágrimas. Eu sei que vai, mas então ela hesitou. Havia algo que ela precisava perguntar. Algo que a aterrorizava, mas que não podia ficar guardado. E se algo der errado? Sua voz era um sussurro frágil. E se ela não? Murilo segurou o rosto dela de novo com firmeza. Não vai dar errado. Eu não vou permitir. Eu perdi uma filha, Alana. Não vou perder outra. Não vou perder vocês duas. Alana assentiu, tentando acreditar. Querendo acreditar. Eles foram juntos até o quarto de Vitória. A menina continuava imóvel, o rosto sereno, alheia ao turbilhão acontecendo ao redor dela. Alana se aproximou e beijou a testa da filha, demoradamente. Você vai ficar bem, meu amor, ela sussurrou. O papai vai cuidar de você, e quando você acordar, a gente vai estar aqui, eu e ele, juntos. Murilo sentiu o peito apertar com aquelas palavras. Juntos parecia tão impossível, mas ao mesmo tempo tão certo. Ele se inclinou e beijou a mão de Vitória, aquela mãozinha pequena, que tinha a mesma marca que a dele. Eu prometo que vou trazer você de volta, ele disse, a voz firme agora. Prometo. A equipe entrou para preparar Vitória para a cirurgia. Murilo saiu para se preparar também. Vestiu o uniforme cirúrgico. Lavou as mãos com o cuidado meticuloso de sempre. Mas dessa vez, cada movimento parecia carregado de um peso diferente. Quando ele estava pronto, antes de entrar na sala de cirurgia, Alana o encontrou no corredor. Ela correu até ele e, sem dizer nada, beijou a bochecha dele. Depois o canto da boca, quase os lábios, quase. Volta para mim, ela sussurrou. Os dois. Murilo segurou a mão dela e apertou forte. Eu prometo. E então ele entrou. A sala de cirurgia estava preparada. A equipe estava posicionada. As luzes estavam acesas. Tudo estava no lugar. Mas quando Murilo viu Vitória sendo colocada na mesa, tão pequena, tão frágil, algo dentro dele quase cedeu. Por um segundo ele viu a outra menina, a primeira filha, deitada na mesma posição, e a memória veio com tanta força que ele teve que segurar na mesa para não cambalear. Doutor, só estou para notícia. A voz da enfermeira o trouxe de volta. Está tudo bem? Murilo respirou fundo. Olhou para Vitória, para os monitores, para as mãos dele, essas mãos que salvaram tantas vidas, mas que falharam quando mais importava. E então ele lembrou das palavras de Alana.
Nossa, filha precisa de você. Ele se aproximou da mesa. Colocou a mão sobre a cabeça de Vitória em um gesto que era tanto médico quanto paterno. Tudo bem, ele disse, a voz firme. Vamos começar. A cirurgia teve início. E Murilo entrou no modo que ele conhecia tão bem. Concentração absoluta. Mãos firmes, decisões rápidas. Mas dessa vez havia algo diferente. Ele não estava operando apenas como médico. Estava operando como pai. Cada movimento era uma prece. Cada incisão, um ato de amor. Cada segundo que passava, uma batalha contra o medo que tentava paralisá-lo. As horas se arrastaram. A equipe trabalhava em sincronia. Murilo guiava cada etapa com precisão cirúrgica, mas também com algo mais. Uma determinação feroz, quase selvagem, de que aquela menina ia sair dali viva. Lá fora, Alana andava de um lado para o outro na sala de espera. Ela rezava, chorava, esperava. Cada minuto parecia uma eternidade, até que finalmente as portas se abriram. E Murilo saiu. Alana correu até ele, o coração na garganta, procurando no rosto dele qualquer sinal, qualquer pista. E então ela viu. Ele estava chorando, mas estava sorrindo. Ela está bem, ele disse, a voz embargada. A cirurgia foi um sucesso. Ela está estável. Ela vai ficar bem. Alana desabou. As pernas falharam e Murilo a segurou antes que ela caísse. Ela chorou no peito dele, soluçando, tremendo, sentindo todo o medo e tensão finalmente escapando. Obrigada, ela repetia entre soluços. Obrigada, obrigada. Murilo a apertou contra si, deixando as próprias lágrimas caírem livremente. Porque pela primeira vez em anos, ele não tinha falhado, tinha salvado, tinha vencido, tinha voltado. E quando Alana ergueu o rosto para ele, com os olhos vermelhos e inchados, mas brilhando de alívio e gratidão, Murilo viu algo mais ali. Viu perdão, viu amor. Viu um futuro que ele achava que tinha perdido para sempre. E ali, naquele corredor de hospital, com cheiro de antisséptico e luz fria de neon, ele finalmente sentiu que tinha voltado para casa. A noite caiu sobre a cidade com uma quietude incomum. O hospital estava mergulhado em um silêncio suave, quebrado apenas pelos sons distantes de monitores e passos abafados pelos corredores. Vitória tinha sido transferida para a UTI pós-cirúrgica, onde seria monitorada constantemente nas próximas horas críticas. Murilo e Alana estavam sentados lado a lado, em uma pequena sala de espera reservada, longe do movimento. Nenhum dos dois tinha falado muito desde que a cirurgia terminou. Estavam exaustos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se tivessem atravessado uma tempestade e finalmente chegado à margem, mas ainda não conseguissem acreditar que tinham sobrevivido. Alana olhava fixamente para as próprias mãos, os dedos entrelaçados no colo. Murilo estava ao lado dela, a cabeça apoiada na parede, os olhos fechados. Mas nenhum dos dois conseguia descansar de verdade. Havia algo no ar entre eles, algo não dito, algo que precisava ser liberado. Foi Alana quem quebrou o silêncio. Quando você saiu daquela sala. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Eu achei que meu coração ia parar. Não sabia se você ia me dizer que ela estava bem ou se... A voz dela falhou, e Murilo abriu os olhos, virando o rosto para ela. Mas ela está bem, ele disse suavemente. Eu sei, graças a você. Ele balançou a cabeça. Não foi só eu. Foi você também. Você que cuidou dela todos esses anos. Você que a manteve forte. Eu só peguei e consertei o que estava quebrado. Mas você construiu quem ela é. Alana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não tentou segurá-las. Deixou que escorressem livremente. Eu passei tanto tempo com raiva de você, ela confessou, a voz tremendo. Tanto tempo te culpando por ter me deixado, por não estar lá quando eu precisei, quando ela precisou. Murilo engoliu seco, o peso daquelas palavras esmagando o peito dele. Você tinha todo o direito, eu sei, mas agora... Ela parou procurando as palavras certas. Agora eu entendo. Não é desculpa para o que você fez, mas eu entendo. Você estava quebrado. E eu não soube ver isso na época. Eu estava tão perdida na minha própria dor que não consegui enxergar a sua. Murilo virou o corpo completamente para ela, pegando a mão dela entre as dele. Alana, não. Você não tem que justificar nada. Eu que falhei. Eu que fugi. E não tem desculpa para isso. Nenhuma. Ela finalmente olhou para ele.
e os olhos castanhos estavam cheios de lágrimas, mas também de algo mais, algo cru, verdadeiro. Por que você me amou? Verso, ela perguntou de repente. Antes de tudo desmoronar, antes de você perder sua filha, por que você me escolheu? Murilo ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar as palavras que fizessem justiça ao que ele sentia. Porque você era luz, ele disse finalmente. Porque quando eu estava com você, eu não me sentia tão perdido. Você tinha um jeito de olhar para o mundo que me fazia querer ser melhor. Você ria de verdade, amava sem medo, e eu não sabia amar assim. Mas você me ensinou. Alana soltou um suspiro trêmulo. Então por que você foi embora? Se eu era tudo isso, por que não ficou? Murilo apertou a mão dela, como se estivesse se segurando em algo que poderia escorregar a qualquer momento. Porque eu achei que você merecia mais. Merecia alguém inteiro. Não os pedaços que eu tinha sobrado. Eu estava afundando. Alana, e eu não queria te arrastar comigo. Mas você me arrastou. Ela disse, a voz saindo mais firme agora. Quando você foi embora, você me deixou sem chão. Eu estava grávida, sozinha, apavorada, e a pessoa que eu mais precisava simplesmente desapareceu. Você me arrastou, Murilo, só que para baixo. E sozinha. Ele fechou os olhos, sentindo cada palavra como uma lâmina. Eu sei. E eu nunca vou conseguir te pedir desculpas o suficiente por isso. Nunca. Alana puxou a mão de volta e se virou para ele completamente, o rosto a centímetros do dele. Então não peça desculpas, só fica de verdade dessa vez. Porque eu não aguento mais perder pessoas, Murilo. Não aguento mais construir paredes sozinha. Murilo segurou o rosto dela com as duas mãos, os polegares limpando as lágrimas que escorriam. Eu não vou embora, eu juro. Não importa o quão difícil fique, não importa o quanto eu tenha medo. Eu não vou fugir de você de novo. De vocês. Alana fechou os olhos, sentindo o toque dele, o calor das mãos dele contra a pele dela. E então ela fez algo que não fazia há anos. Ela se permitiu acreditar. Eu ainda te amo, ela confessou, a voz saindo em um sussurro quebrado. E eu te odeio por isso. Porque seria tão mais fácil se eu não amasse. Seria tão mais fácil te odiar completamente. Mas eu não consigo. Eu tentei. Juro que tentei. Mas você está aqui. E você salvou ela. E você está olhando para mim do jeito que sempre olhou. E ela não conseguiu terminar porque Murilo a beijou. Foi um beijo desesperado, necessário. Cheio de anos de dor, de saudade, de amor que nunca tinha realmente morrido, apenas adormecido. As mãos dele se entrelaçaram nos cabelos dela, puxando-a para mais perto, como se quisesse ter certeza de que ela era real, que aquilo era real. Alana segurou o rosto dele, beijando de volta com a mesma intensidade. Ela chorava enquanto beijava, mas não se importava, porque aquele beijo era mais do que desejo. Era reconciliação, era perdão, era dois corações quebrados finalmente, encontrando o caminho de volta um para o outro. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Murilo encostou a testa na dela, os olhos fechados, apenas sentindo a presença dela. Eu te amo, ele sussurrou. Eu sempre amei. Mesmo longe, mesmo perdido, você sempre foi a única. Alana segurou as mãos dele contra o peito dela, onde o coração batia descompassado. Então não me deixa de novo, porque se você for embora outra vez, eu não sei se sobrevivo. Eu não vou. Ele beijou a testa dela. Nunca mais. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados, respirando no mesmo ritmo, deixando que o silêncio curasse o que as palavras não conseguiam alcançar. Depois de um tempo, Alana se afastou levemente e olhou nos olhos dele. E o que a gente faz agora? Ela perguntou. Como a gente recomeça depois de tudo isso? Murilo deu um sorriso pequeno, triste, mas esperançoso. Um dia de cada vez. A gente acorda. Cuida dela. Aprende a ser família. E quando as coisas ficarem difíceis, porque vão ficar, a gente não foge. A gente fica e luta, juntos. Alana assentiu, sentindo algo se soltar dentro do peito. Algo que ela tinha segurado apertado por tanto tempo que tinha esquecido como era deixar ir. Juntos, ela repetiu como uma promessa. Murilo a puxou de volta para um abraço, e ela se aninhando no peito dele, ouvindo as batidas do coração dele, firmes, constantes, presentes, e, pela primeira vez em anos,
Alana se sentiu segura. Não porque tudo estava resolvido, não porque a dor tinha desaparecido, mas porque ela não estava mais sozinha. Eles permaneceram ali, abraçados na quietude daquela sala, enquanto o hospital continuava seu ritmo ao redor deles. Duas pessoas que se perderam, se feriram, se destruíram, mas que agora, finalmente, estavam encontrando o caminho de volta. Não seria fácil. Murilo sabia disso, Alana também. Mas pela primeira vez, ambos estavam dispostos a tentar. De verdade, sem fuga, sem medo, apenas tentando. E talvez, no final, fosse disso que o amor sempre se tratou. Não de nunca cair, mas de escolher levantar, juntos. Murilo beijou o topo da cabeça dela e sussurrou contra os cabelos. Eu voltei. E dessa vez é para ficar. Alana apertou os braços ao redor dele e fechou os olhos, permitindo-se finalmente descansar, porque ele tinha voltado. E ela tinha deixado, e isso por enquanto era suficiente. O amanhecer chegou devagar, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Murilo e Alana tinham passado a noite inteira no hospital, alternando entre cochilos leves e momentos de vigília silenciosa ao lado de Vitória. Ela continuava estável, os monitores mostrando sinais vitais encorajadores, mas ainda não tinha acordado. A equipe médica entrava a cada hora para verificar os reflexos, ajustar medicações, anotar progressos. Murilo acompanhava tudo de perto, com o olhar clínico de sempre, mas também com algo mais, uma vulnerabilidade que ele não conseguia esconder quando olhava para aquela menina pequena na cama. Alana estava sentada do outro lado, segurando a mão de Vitória. Ela cantarolava baixinho, músicas de ninar, que costumava cantar quando a filha era bebê. Murilo observava em silêncio, fascinado pela ternura naquele gesto. Por tantos anos ele tinha perdido isso. Perdido ela. Perdido tudo. Ela sempre gostou dessa música, Alana disse suavemente, sem tirar os olhos de Vitória. Quando era pequena e não conseguia dormir, eu cantava até ela se acalmar. Murilo sentiu um aperto no peito. Mais uma lembrança que ele não tinha. Mais um momento que tinha perdido. Me conta mais, ele pediu a voz baixa. Sobre ela. Sobre como ela era, como ela é. Alana ergueu os olhos e o olhou por um momento. Havia dor ali, mas também algo parecido com compreensão. Ela é parecida com você. Alana começou com um pequeno sorriso triste. Teimosa, determinada, quando quer alguma coisa não desiste fácil. Ela adora desenhar. Passa horas com lápis de cor espalhados pela mesa, criando mundos inteiros no papel. Murilo sorriu imaginando. E ela tem essa mania de fazer perguntas sem parar. Alana deu uma risada baixa. Pergunta sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que as pessoas envelhecem? Por que alguns animais voam e outros não? E ela não aceita respostas simples. Quer entender de verdade. Curiosa, Murilo murmurou, sentindo o orgulho crescer dentro dele. Muito. Alana olhou de volta para a filha. E carinhosa. Ela abraça forte, sabe? Como se quisesse ter certeza de que a pessoa sente que ela está ali. E diz, eu te amo. Sem medo. Sempre. Murilo teve que desviar o olhar para esconder as lágrimas. Ela aprendeu isso com você, ele disse. Alana balançou a cabeça. Não, isso sempre foi dela. Desde o começo. Ela nasceu sabendo amar sem reservas. Ela fez uma pausa. Diferente de nós. A verdade daquelas palavras pairou no ar entre eles. Murilo sabia que ela estava certa. Ele e Alana tinham amado com medo, com barreiras, com feridas abertas que nunca deixaram cicatrizar direito. Mas Vitória tinha a chance de ser diferente, se ela acordasse. A equipe médica entrou novamente, liderada pelo Dr. Henrique, um colega de Murilo. Ele checou os monitores, examinou as pupilas de Vitória, testou os reflexos. Murilo observava cada movimento, tenso, esperando. Os sinais estão bons, Dr. Henrique disse, virando-se para eles. O edema está diminuindo. O cérebro está respondendo bem. Agora é questão de tempo. Quanto tempo? Alana perguntou, a voz apertada. Difícil dizer, pode ser horas, pode ser dias. Cada paciente responde de forma diferente. Mas tudo indica que ela vai acordar. Só precisamos ter paciência. Paciência. A palavra mais difícil do mundo. Quando se trata de alguém que você ama. Depois que a equipe saiu, Murilo se aproximou da cama e segurou a outra mão de Vitória. Ele e Alana ficaram ali,
cada um de um lado, conectados pela filha entre eles. Você está cansado, Alana disse, observando as olheiras profundas no rosto dele. Estou bem. Murilo, eu não vou sair daqui, Alana, não até ela acordar. Alana o estudou por um momento e então assentiu. Ela entendia, porque sentia a mesma coisa. O dia avançou devagar. Enfermeiras entravam e saíam. Bandejas de comida eram trazidas e ficavam intocadas. O mundo lá fora continuava girando, mas ali dentro o tempo parecia suspenso. Foi no meio da tarde que aconteceu. Murilo estava explicando para Alana um procedimento técnico da cirurgia, mais para mantê-la distraída do que qualquer outra coisa, quando ele sentiu um leve aperto na mão dele. Ele congelou. Alana, ele disse, a voz tensa. Ela o olhou confusa. O quê? Ela apertou minha mão. Alana olhou imediatamente para Vitória, o coração disparando. Tem certeza? Como resposta, aconteceu de novo. Mais forte dessa vez, os dedos de Vitória se contraíram levemente ao redor da mão dele. Vitória, Alana chamou, inclinando-se sobre a cama. Meu amor, você está me ouvindo? Por um momento, nada. E então, devagar, as pálpebras de Vitória tremeram. Murilo sentiu o coração parar. Ele olhou para Alana, que estava com as mãos na boca, os olhos arregalados. Chame a equipe, ele disse, mas sua voz saiu presa. Alana correu até a porta e gritou por uma enfermeira. Em segundos, a sala estava cheia de gente, mas Murilo mal registrava a presença deles. Seus olhos estavam fixos em Vitória. As pálpebras dela tremeram novamente. Uma vez, duas, e então lentamente se abriram. Os olhos castanhos, tão parecidos com os de Alana, piscaram contra a luz, confusos, desorientados, mas abertos. Feitor para uma anciana. Reitos, Vitória. Alana soluçou, segurando o rosto da filha com as duas mãos. Ah, meu Deus, meu amor. Você está acordada. Vitória tentou focar o olhar. A boca se moveu, mas nenhum som saiu no começo. Então, em um sussurro fraco, mamãe, Alana desabou em lágrimas, beijando a testa da filha repetidas vezes. Sim, sim, é a mamãe. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Murilo estava paralisado, vendo aquela cena, vendo a filha dele. A filha que ele nunca conheceu, que ele quase perdeu antes mesmo de ter a chance de conhecer. Acordar, viva, presente. E então, os olhos de Vitória se moveram. Desviaram de Alana e pousaram nele. Ela franziu a testa, tentando entender quem era aquele homem do outro lado da cama. Quem... A voz dela era fraca, arranhada. Quem é você? O mundo de Murilo parou. Alana olhou para ele e depois para Vitória. E então de volta para ele. Havia tanto naquele olhar, tanto que eles ainda precisavam explicar, tanto que ainda estava por vir. Murilo se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado da cama para ficar na altura dos olhos dela. Sua voz saiu suave, embargada. Meu nome é Murilo. Eu sou. Ele olhou para Alana buscando permissão. Ela assentiu com lágrimas escorrendo. Eu sou seu pai, Vitória. Os olhos da menina se arregalaram. Ela olhou para Alana buscando confirmação. É verdade, meu amor, Alana disse, acariciando os cabelos da filha. Ele é seu pai. E ele te salvou. Vitória olhou de volta para Murilo. Por um longo momento, ela apenas o estudou. E então, com a inocência cruel e honesta de uma criança, onde você estava? A pergunta atingiu Murilo como um tiro. Simples, direta, devastadora. Ele sentiu as lágrimas transbordarem. Não tentou segurá-las. Eu estava perdido, ele disse, a voz quebrando. Mas agora eu te encontrei. E eu nunca mais vou embora, prometo. Vitória continuou olhando para ele, processando. E então, devagar, ela estendeu a mão. Murilo a segurou como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do universo. E para ele estava. Você parece comigo. Vitória sussurrou, observando a mão dele. Temos a mesma marca. Murilo sorriu entre as lágrimas. Temos. Você é minha filha. E eu sinto muito por não ter estado aqui antes. Mas agora estou. E vou ficar. Vitória olhou para Alana de novo, buscando aprovação. Alana assentiu, sorrindo através das lágrimas. E então, com a aceitação maravilhosa e assustadora de uma criança, Vitória apertou a mão de Murilo de volta. Tudo bem. 2 palavras, mas que significavam tudo. Murilo beijou a mão dela, incapaz de falar.
Alana colocou a mão sobre as duas, completando o círculo. E ali, naquele quarto de hospital, cercados por máquinas e tubos, uma família que nunca tinha existido começou finalmente a se formar. Os dias que se seguiram foram uma mistura estranha de alívio e adaptação. Vitória melhorava a cada hora. Os tubos foram sendo retirados um por um. A cor voltou ao rosto dela. Os médicos ficaram impressionados com a recuperação. Murilo sabia que era uma combinação de cirurgia precisa e da força vital daquela menina pequena que se recusava a desistir. Mas junto com a recuperação física vinha algo mais complexo. A construção de uma relação entre pai e filha que começava do zero. Vitória era, como Alana tinha descrito, cheia de perguntas. E ela não poupava Murilo. Por que você foi embora antes de eu nascer? Você não gostava da mamãe? Você vai embora de novo? Cada pergunta era uma lâmina afiada, mas Murilo respondia todas com uma honestidade cuidadosa, apropriada para a idade dela, mas sem mentir. Ele falava sobre ter perdido alguém muito especial, sobre como isso o deixou muito triste, sobre como ele achou que seria melhor ficar longe, mas estava errado. E agora? Vitória perguntou certa tarde. Quando estavam sozinhos no quarto, Alana tinha ido para casa tomar banho e pegar roupas limpas. Algo que Murilo praticamente teve que insistir para ela fazer. Agora eu quero ficar, ele respondeu sentando na beirada da cama. Teste, Button, se você deixar. Vitória o estudou com aqueles olhos grandes e sérios, velhos demais para a idade. A mamãe chorou muito por sua causa. Murilo sentiu o peito apertar. Eu sei, e eu sinto muito por isso. Ela dizia que você era importante, que salvava pessoas. Eu tento. Você me salvou. A voz dela era pequena, mas firme. Murilo sentiu as lágrimas voltarem. Parecia que nos últimos dias ele tinha chorado mais do que em toda a vida adulta. Foi a coisa mais importante que eu já fiz, ele disse com sinceridade. Vitória ficou em silêncio por um momento, brincando com as orelhas do ursinho de pelúcia. Posso te chamar de pai? Ela perguntou finalmente, sem olhar para ele. Murilo teve que cobrir o rosto com as mãos por um segundo, tentando se recompor. Quando conseguiu falar, a voz saiu rouca. Você não sabe o quanto eu quero isso. Vitória finalmente olhou para ele. E havia algo vulnerável naquele olhar. Mas e se você for embora? Aí eu vou ter te chamado de pai. E você não vai estar mais aqui. Murilo se aproximou e segurou a mãozinha dela entre as dele. Aquelas mãos minúsculas que tinham a mesma marca que ele. Eu não vou embora, Vitória. Eu prometo. E quando eu faço uma promessa, eu cumpro. Mesmo? Mesmo. Ela pensou sobre isso no rosto sério, processando, e então assentiu. Tá bom, então você é meu pai. Murilo a puxou para um abraço cuidadoso, atento aos curativos e às áreas ainda sensíveis. Ela era tão pequena entre os braços dele, tão frágil e ainda assim tão forte. Eu te amo, ele sussurrou. Sei que é estranho ouvir isso de alguém que você acabou de conhecer, mas eu te amo. Desde o momento em que descobri que você existia, Vitória ficou quieta por um momento. E então, com aquela honestidade brutal de criança, eu ainda não te amo, mas acho que vou amar. Se você ficar, Murilo sorriu entre as lágrimas. Isso é justo. Vou ter que conquistar isso. Sim, ela concordou séria, mas você pode começar me trazendo sorvete quando eu sair daqui. Ele riu, uma risada verdadeira, que parecia estranha depois de tanto tempo, sem sentir aquela leveza. Pode deixar. Que sabor. Chocolate com morango. Combinação perfeita. Eu sei. Foi nesse momento que Alana voltou. Ela parou na porta. Observando a cena, Murilo e Vitória conversando, rindo juntos. Algo dentro dela se quebrou e se curou ao mesmo tempo. Ela tinha passado tanto tempo imaginando como seria se Murilo estivesse presente. E agora ele estava. De verdade. Murilo a viu e sorriu. Aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Aquele que costumava fazer o coração dela disparar anos atrás. E que, para sua surpresa e medo, ainda fazia. Mamãe! Vitória chamou. O papai prometeu me trazer. Sorvete, papai. A palavra saiu tão naturalmente que Alana sentiu os olhos arderem. Ela olhou para Murilo, que tinha os olhos marejados também, mas sorria. Sorvetes, é? Alana disse, entrando no quarto e se juntando a eles. Só se for depois do almoço de verdade. A mamãe sempre fala isso. Vitória reclamou, mas estava sorrindo. É porque eu sou muito esperta.
Alana respondeu, beijando a testa da filha. Eles ficaram assim por um tempo, os três, conversando sobre coisas simples, sobre o que Vitória queria comer quando saísse do hospital, sobre os desenhos que ela tinha deixado em casa e queria mostrar para o pai, sobre o ursinho que tinha ido com ela no acidente e agora era oficialmente seu amuleto da sorte. Eram conversas banais, cotidianas, mas para Murilo eram tudo. Eram o que ele tinha perdido, o que ele tinha jogado fora. E agora, milagrosamente, estava sendo dado uma segunda chance de ter. Quando Vitória finalmente adormeceu, ainda precisava de muito descanso. Alana e Murilo saíram para o corredor. Eles caminharam em silêncio até chegarem na pequena área externa do hospital, onde alguns bancos cercavam um jardim modesto. Ela te chamou de papai, Alana disse, sentando em um dos bancos. Murilo se sentou ao lado dela, ainda processando. Eu ouvi. Como você se sentiu? Ele pensou sobre isso, sobre como nomear algo tão grande. Completo, ele disse finalmente. Pela primeira vez em anos, eu me senti completo. Alana olhou para ele, e havia tanto naquele olhar. Ela estendeu a mão e ele a segurou. Os dedos se entrelaçaram naturalmente, como se sempre tivessem se encaixado daquele jeito. Obrigada, ela disse suavemente. Por quê? Pastin Siminda. És por voltar, por não desistir quando ficou difícil, por ser o pai que ela precisa. Murilo apertou a mão dela. Eu é que tenho que agradecer. Por me deixar tentar, por não ter me mandado embora, por ter sido tudo que eu não fui. Alana encostou a cabeça no ombro dele, cansada, mas em paz. A gente tem um longo caminho pela frente, ela disse. Não vai ser fácil. Eu sei. Vamos brigar. Vamos discordar. Vão ter dias que você vai me irritar profundamente. Ele sorriu. Provavelmente. Ainda tem muita coisa que a gente precisa resolver. Sobre nós. Sobre o que somos agora. Eu sei disso também. Ela ergueu a cabeça para olhar para ele. Mas eu quero tentar. De verdade dessa vez. Não como éramos antes, mas como podemos ser agora. Murilo virou o corpo para ela, segurando o rosto dela com as duas mãos. Eu quero isso mais do que qualquer coisa. E eu vou fazer valer a pena. Vou passar todos os dias provando que você pode confiar em mim de novo. Alana fechou os olhos, sentindo o toque dele, o calor dele, a presença sólida dele. Eu ainda tenho medo, ela confessou. Eu também. Mas a gente enfrenta juntos. Ela abriu os olhos e havia lágrimas, mas também um sorriso. Juntos. E então ali naquele jardim pequeno, cercados por paredes de hospital, mas sob um céu aberto, eles se beijaram. Não foi como o beijo desesperado de dias atrás. Foi mais suave, mais certo. Como um começo de verdade. Quando se separaram, Murilo encostou a testa na dela. Eu te amo, ele disse. Nunca parei. Nunca vou parar. Eu sei, Alana sussurrou. Eu também. E naquele momento, com a filha deles dormindo segura no quarto, com o futuro ainda incerto, mas possível, eles finalmente permitiram que a esperança entrasse. Porque o amor não cura tudo instantaneamente, não apaga as cicatrizes, não faz a dor desaparecer como mágica. Mas ele dá força para continuar, para reconstruir, para tentar de novo. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Uma razão para não desistir, uma mão para segurar no escuro, e a promessa de que dessa vez ninguém vai embora. 3 semanas depois, Vitória recebeu alta. O dia estava ensolarado, uma raridade para aquela época do ano. Murilo tinha ido buscar o carro enquanto Alana ajudava a filha a se vestir. Vitória estava animada, tagarelando sem parar sobre tudo o que ia fazer quando chegasse em casa. Rever os brinquedos, dormir na própria cama, mostrar os desenhos para o pai. O pai. A palavra já saía naturalmente agora, como se Murilo sempre tivesse estado ali. Pronta? Alana perguntou, ajeitando o casaco de Vitória. Mais do que pronta. Vitória respondeu, pulando da cama com uma energia que fazia Alana sorrir e se preocupar ao mesmo tempo. Devagar, mocinha. Você ainda está se recuperando. Eu sei, eu sei. Vitória revirou os olhos de um jeito tão parecido com o de Murilo que Alana teve que rir. A enfermeira entrou com a cadeira de rodas, protocolo do hospital, e Vitória fez questão de levar o ursinho de pelúcia no colo. Aquele ursinho que tinha estado com ela no acidente, na cirurgia, em cada momento difícil. Ele estava surrado, com uma orelha meio torta e o pelo desbotado.
mas era precioso. Quando chegaram no térreo, Murilo estava esperando com o carro, mas não estava sozinho. Havia balões amarrados no banco traseiro e uma faixa improvisada escrita à mão. "Bem-vinda em casa, Vitória." "Papai!" Vitória gritou correndo para ele. Murilo a pegou no colo, girando ela no ar antes de lembrar dos cuidados pós-operatórios e colocá-la gentilmente de volta no chão. "Você gostou?" Ele perguntou apontando para o carro. "Gostei." Ela bateu palmas. "Posso ficar com os balões no meu quarto?" "Claro, são seus." Alana observava a cena com um sorriso no rosto e uma sensação estranha no peito. Boa, assustadora, como se estivesse se permitindo sonhar de novo depois de tanto tempo protegendo o coração. Murilo olhou para ela por cima da cabeça de Vitória e o sorriso dele disse tudo. "A gente conseguiu. Ela está bem. Nós estamos bem." O caminho para casa foi cheio de conversa. Vitória contava sobre tudo o que tinha acontecido no hospital, sobre as enfermeiras legais, sobre a comida ruim, sobre como um dia ela também queria ser médica, como o pai. "É mesmo?" Murilo perguntou, olhando pelo retrovisor com um sorriso enorme. Vou salvar pessoas também. Mas vou ser mais legal que você." Alana riu. "Mais legal como?" "Vou dar mais sorvete para os pacientes." "Acho justo." Murilo concordou rindo. Quando chegaram em casa, a casa de Alana, onde Vitória tinha crescido, Murilo sentiu algo estranho. Ele nunca tinha estado ali, nunca tinha visto onde a filha dele morava, onde ela brincava, onde ela crescia. Era uma casa pequena, mas aconchegante. Tinha plantas na varanda, cortinas coloridas nas janelas, e assim que entraram, Murilo viu sinais de Vitória por todo lado. Desenhos colados na geladeira, brinquedos organizados em caixas, fotos nas paredes, e em nenhuma daquelas fotos ele estava. A realidade daquilo o atingiu de novo. Ele tinha perdido tanto tempo, tantos momentos. "Vem, papai." Vitória puxou a mão dele. "Quero te mostrar meu quarto." Ele se deixou ser arrastado pelo corredor. O quarto de Vitória era exatamente como ele imaginou que seria. Paredes pintadas de lilás, uma cama pequena com lençóis de estrelas, prateleiras cheias de livros e bichos de pelúcia. E em uma parede inteira desenhos, centenas deles. "Uau!" Murilo disse, genuinamente impressionado. "Você fez tudo isso?" "Fiz." Vitória apontou para diferentes desenhos. "Esse é da mamãe. Esse é do Bob Esponja. Esse é de um cachorro que eu quero ter um dia. Você é muito talentosa." Vitória sorriu claramente orgulhosa. Então ela correu até a escrivaninha e pegou um papel. "Esse..." Ela estendeu para ele, tímida de repente. "Oi, esse é você." Murilo pegou o desenho com as mãos tremendo. Era um homem alto, de cabelo escuro com um jaleco branco. E ao lado dele, uma menina pequena segurando a mão dele. No topo, escrito com letras tortas, "Meu pai, o herói." Ele teve que se sentar na beirada da cama porque as pernas falharam. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo livremente, enquanto ele segurava aquele papel, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. "Você... quando fez isso?" Ele conseguiu perguntar. "No hospital. Quando você saiu para trabalhar." A enfermeira me deu papel e lápis. Murilo olhou para ela, para aquela menina pequena que ele quase não conheceu, e sentiu o coração transbordar. "Posso ficar com ele?" "Claro, é seu." Ele a puxou para um abraço apertado. "Obrigado," ele sussurrou. "É o presente mais lindo que eu já recebi." Vitória se afastou e deu de ombros, como se não fosse grande coisa. "Quando você me ensinar a fazer cirurgias, eu faço outro melhor." Ele riu entre as lágrimas. Combinado. Alana estava apoiada no batente da porta, observando. Quando os olhos dela encontraram os de Murilo, ele viu que ela também estava chorando. Ela se aproximou e se sentou ao lado dele na cama. Vitória subiu no colo dela e os três ficaram assim, abraçados em silêncio. "Sabe o que eu estava pensando?" Alana disse depois de um tempo. "O quê?" Murilo perguntou. "Que talvez a gente pudesse jantar juntos. Os três. Fazer disso uma coisa regular." Murilo olhou para ela, esperançoso. "Você quer isso?" "Quero, se você quiser também." "Eu quero mais do que qualquer coisa." "Eu também quero."
Vitória adicionou. Mas tem que ter pizza. Eles riram, e foi um som leve e feliz, cheio de promessas. Naquela noite, eles jantaram juntos. Pizza, como Vitória pediu. E depois assistiram um filme no sofá, com Vitória no meio, lutando contra o sono, mas se recusando a ir para a cama, porque não queria que o dia terminasse. Quando ela finalmente cedeu, Murilo a carregou até o quarto e a colocou na cama. Cobriu ela com o cobertor, ajeitou o ursinho ao lado dela e beijou a testa dela. "Boa noite, meu anjo", ele sussurrou. "Boa noite, papai", ela murmurou, já meio dormindo. Você vai estar aqui amanhã?" Prometo." Bom, ele ficou ali por mais alguns minutos, apenas observando ela dormir, gravando aquele momento, aquele rosto, aquela paz. Quando voltou para a sala, Alana estava na varanda olhando as estrelas. Ele se juntou a ela, e eles ficaram lado a lado em silêncio por um tempo. "Obrigado", Alana disse finalmente. "Pelo quê?" "Por ser o pai que ela merece. Por estar presente. Por tentar." Murilo segurou a mão dela. "Obrigado por me deixar. Por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia." Alana virou para ele, e havia algo diferente no olhar dela. Algo decidido. "Eu te amo", ela disse, simples e direto. Ainda? De novo. "Não sei, só sei que amo." Murilo puxou ela para perto, segurando o rosto dela com as duas mãos. "Eu também te amo. Sempre amei. E vou passar o resto da vida te mostrando isso." E então ele a beijou devagar, completamente, como quem tem todo o tempo do mundo, porque agora tinha. Quando se separaram, Alana encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas firmes do coração dele. "O que vem agora?" ela perguntou. "Agora?" Murilo beijou o topo da cabeça dela. "Agora a gente vive. A gente acorda todo dia e escolhe isso. Escolhe ficar, escolhe amar, escolhe ser família." "Família?" Alana repetiu como se estivesse experimentando a palavra. "Eu gosto disso." "Eu também." E ali naquela varanda pequena, sob um céu cheio de estrelas, duas pessoas que tinham se perdido completamente, finalmente se encontraram de novo. Não era um final perfeito. Ainda havia desafios pela frente, conversas difíceis, ajustes, aprendizado. Mas era real, era deles, e era suficiente, porque no fim, o amor não é sobre nunca errar. É sobre voltar. É sobre tentar. É sobre escolher todos os dias ficar. E Murilo tinha escolhido. Alana tinha escolhido. E juntos, eles iam construir o que sempre deveria ter sido. Uma família, uma vida, um recomeço. E dessa vez, ninguém ia embora. As cicatrizes que nunca desaparecem completamente. Elas ficam ali, marcadas na pele, na memória, no coração. Murilo carregava as suas, uma filha que perdeu. Os anos que fugiu, o amor que abandonou. Alana tinha as dela também. A solidão, o medo, as noites em que chorou, sozinha enquanto embalava uma criança que merecia ter um pai. E Vitória, mesmo tão pequena, já tinha a sua própria marca, uma cicatriz fina no couro cabeludo, escondida pelos cabelos, lembrando o dia em que quase partiu, antes mesmo de ter a chance de viver plenamente. Mas talvez as cicatrizes não existam para nos lembrar apenas da dor. Talvez elas estejam ali para nos mostrar que sobrevivemos, que algo em nós foi forte o suficiente para continuar, mesmo quando tudo parecia impossível. Murilo não era mais o homem que fugiu. Alana não era mais a mulher que esperou sozinha. E juntos eles estavam aprendendo algo que ninguém ensina. Que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, mas aquele que volta, mesmo depois de tudo. Que pede perdão, que reconstrói, que escolhe ficar dia após dia, mesmo quando é difícil. E no meio deles, Vitória crescia, desenhava, ria, fazia perguntas impossíveis e, aos poucos, ensinava aos pais dela algo que eles tinham esquecido. Que o amor mais puro é aquele que não conhece ressentimento, que perdoa naturalmente, que acredita em recomeços, porque às vezes a vida tira tudo de nós, nos quebra, nos deixa perdidos no escuro. Mas se tivermos sorte, se formos corajosos o suficiente para tentar de novo, ela também devolve. Não do mesmo jeito, não sem marcas, mas devolve. E talvez no fundo, essa seja a história de todos nós. Pessoas imperfeitas, carregando feridas, tentando encontrar o caminho de volta para casa, para o amor, para nós mesmos. E você? Já se permitiu recomeçar?
E se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. Ele nos mostra que vale a pena continuar trazendo histórias assim. Se inscreva no canal para não perder as próximas jornadas emocionantes que vamos compartilhar. E nos conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar criando histórias que falam direto ao coração. E uma última pergunta para você levar consigo. Existe alguém na sua vida a quem você precisa dar uma segunda chance? Ou alguém de quem você precisa pedir perdão? Às vezes, tudo o que precisamos é de coragem para dar o primeiro passo. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar.